Um olhar jovem para temas para lá de explorados é o nosso assunto de hoje. O programa aborda personagens já muito visitados pela literatura, porém sempre estimulantes, como vampiros e serial killers. No palco, Sherlock Holmes sai à caça de um cruel assassino em série na misteriosa Londres do século XIX. O espetáculo Baker Street 221B, criado nas salas de uma universidade, é dirigido por André Paes Leme, um dos nossos entrevistados de hoje. O outro é Ricardo Hofstetter, autor de A Transilvânia ao Catete, um romance delicioso em que o criminoso se apresenta como um vampiro brasileiro. Ricardo Hofstetter, também autor, entre outros, do romance juvenil A Verdadeira História de Bimba, o Bambambam do Colégio, e foi roteirista de Malhação, responsável pelas temporadas de maior audiência da novela jovem. Cidade de Leitores começa agora. Ricardo Hofstetter, seu romance A Transilvânia é o Catete tem muitos temas. Tem jornalismo, tem cidade, tem investigação policial, tem vampiro. Não é? Qual é a história que se conta aqui antes da gente destrinchar esse romance? Bom, primeiramente, assim, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Adorei seu livro. Ótimo, é uma delícia realmente ler, modéstia à parte. Mas é o seguinte, esse livro partiu de um desafio que eu me propus a mim mesmo, que assim, na época que eu escrevi, estava uma moda meio de livro de vampiro, essas coisas. E eu me propus a escrever uma história de vampiros que pudesse ser realista, que pudesse ser verdade, né? Então, essa história aí é uma história de vampiro, mas que é realista, né? Ricardo, pela própria natureza, o vampiro é um serial killer também, né? Sim. Por que, na sua opinião, esses personagens exercem tanto fascínio sobre as pessoas, ainda apesar de já tão batidos pela mídia, não é? Aham. Eu acho que a história do vampiro é fantástica, né? Um ser humano que vive do sangue dos outros, né? Então, eu acho que é uma criação muito inteligente, né? Muito legal e é um conflito muito bem bolado, né? Não é à toa que fez sucesso. E você pesquisou o quê para fazer esse livro? Leu que livros, que outros livros? Eu fui ver a história do primeiro vampiro, né? Que é na Transilvânia mesmo, né? Pesquisei como é que começou essa lenda, né? Porque é uma lenda que existe na Transilvânia, que existe realmente, né? E no livro eu conto um pouquinho a história do... Era o conde, né? Era o conde Vlad, exatamente. Né? Que era realmente muito cruel e tal. Isso. E aí pessoas... tem também uma história assim, por que esse mito da imortalidade? Sim, porque teve um parente que veio e chegou. Todos os mitos começam assim, mas o que importa mesmo é a história que se conta, né? Exatamente. E assim, é um personagem muito interessante, né? Assim, um personagem que não morre nunca, né? Então é fantástico. E você aqui utiliza a linguagem do romance noir, não é? E dessas histórias vampirescas. Que cuidado você teve para dosar bem cada uma para o resultado do romance, para dar esse resultado agradável que a gente vê? Sim, como eu falei no início, eu quis dar fazer um romance realista, né? Então eu não podia viajar demais nas coisas muito sobrenaturais, né? E fica, até mais ou menos o finalzinho do livro, fica aquela dúvida, né? Porque o jornalista, o Marcos Sacramento, quando ele começa a investigação, ele acha tudo isso uma bobagem, né? Inclusive, ele entra nessa investigação obrigado, porque ele não queria entrar nisso, né? Mas, aos poucos, ele vai se envolvendo com aquela história e, ao mesmo tempo, tem a prostituta que ele conhece, que ele vai se relacionando e ao longo do livro, você vê que ele vai se apaixonando por ela, né? Então, ele acaba levado por essa história e tem uma hora que ele realmente acredita, caramba, existe. Ele se empolga, né, com o trabalho de detetive e a gente vai se empolgando junto com ele. Isso. É exatamente o que me pergunto, Watson. Onde vamos encontrar disfarces agora? Disfarce! Disfarce!
espetáculo nasce dessa ideia, de como trabalhar um ícone desse contexto da investigação dentro do teatro. Não foi um trabalho fácil, porque a gente não buscou na dramaturgia do Conan Doyle a resposta para o espetáculo. Ele tenta encontrar dentro do teatro físico, dentro da gestualidade, dentro do imaginário do espectador, a possibilidade de construir as histórias de Sherlock Holmes. E a gente joga um pouco naquele lugar lúdico da criança, sabe? Quando a gente é criança, a gente consegue imaginar que uma cadeira vire um carro ou uma casa, um castelo. Eu adorava imaginar que minha beliche era uma nave espacial. Então, eu acho que a nossa onda no espetáculo é um pouco essa. A gente diz isso, vamos brincar de Sherlock Holmes. Holmes, nós temos encontrado. Sim, sim. É pra cá, Watson, vem. Aqui, Watson. Essa porta, me ajude. Sim, vamos. Vamos. Vamos abrir. Força, homem! Força! André, e qual é a trama da peça apresentada pelo grupo? A nossa história sobre Sherlock Holmes, ela ficou um pouco condicionada ao nosso grupo. Eram 5 atrizes e 2 atores. Então nós descobrimos, vamos falar sobre Sherlock Holmes e qual seria o caso mais típico dele. Seria a investigação de um assassino em série dessas prostitutas dos guetos, da marginalidade, do mundo marginal de Londres. Então nós temos a história de uma busca por um assassino que tem caçado as pobres prostitutas lá de Londres. Santo Deus! Quanta crueldade, Holmes! Estão totalmente estripadas. Sim. Agora, vocês não partiram de um texto teatral pré-existente, né? Esse texto foi construído, né, por um imaginário coletivo, como diz na apresentação no programa da peça. Como é isso? Olha, no início, quando nós tivemos a decisão, vamos falar sobre Sherlock Holmes, nós tentamos até, muito pretensiosamente, eu acredito, nos dividimos em grupos e começamos a escrever histórias, pequenos roteiros. Depois escolhemos um roteiro e começamos a fazer diálogos. E fomos descobrindo que o tipo de espetáculo que nós queríamos fazer não conseguia se associar a uma dramaturgia já estabelecida literária. Fizemos uma pequena coleta de pequenas frases e informações dentro do romance que apresentavam o personagem. Então, basicamente, de texto, só existe 2 parágrafos, são ditos logo no início. E além do mais, Holmes, eu não me arriscaria tanto por um prazer tão passageiro. Teve problemas, Watson? Dê-me desafios. Então, para contar essa história, vocês utilizam o teatro físico, né? Que é um gênero de teatro. Como é esse gênero? Explica pra gente como ele acontece, como é que ele é trabalhado com o diretor e os atores em cena. O teatro, na verdade, físico, que a gente chama também, às vezes, de teatro gestual, ele tenta buscar, na relação da narrativa, uma ênfase no trabalho corporal. Ele tenta construir uma cena que não fique refém exclusivamente da palavra. No nosso caso, a gente tenta construir situações de ação, como uma fuga pelas ruas, fazendo paredes sem nenhum cenário. O cenário nosso praticamente não existe, é uma tapadeira preta. Ô, Ricardo, você é um craque na literatura infanto-juvenil. Tem outros livros seus aqui ótimos e premiadíssimo e tal. Isso. Agora, esse livro é um romance para adulto. Para adulto. Mas você sabe, eu acho que ele é um livro que serve muito bem para fazer essa ponte entre, né, o leitor. Essa ponte para o leitor que já deixou a literatura infanto-juvenil, mas ainda não ingressou na literatura adulta. Sim. Você teve essa intenção? Você pensa Eu não nisso? tive muita essa intenção, não, mas realmente isso é uma coisa que está acontecendo muito. E, inclusive, esses romances, eu estou fazendo um mestrado em literatura agora e eu estou estudando os livros mais vendidos de ficção, né? E esses livros, em geral, esses livros mais vendidos é o que hoje está se chamando de literatura para jovem adultos, que é o pessoal que está entre 20 e 30 anos, quer dizer, ainda não é um adulto, também já não é mais adolescente, né?
E curiosamente, muitos desses livros mais vendidos são dessa faixa de idade, né? Então, eu acho que assim, esse tipo de romance ele tem que ter uma narrativa, um estilo mais fluido. A história tem que acontecer, as coisas têm que acontecer coisas. Você não pode ficar lucubrando muitas coisas cerebrais demais. Eu acho que tem que ter acontecimentos, tem que ter peripécias, né? E o estilo que você narra tem que ser um estilo fluido, fácil, que a coisa você vá lendo e não se canse de ler. Eu acho que isso é uma das características. Porque assim, para cada lugar que você escreve tem uma característica. Você vai escrever para teatro, você tem um meio, tem as suas próprias características. Então assim, você tem que saber o que você quer, né? Acho que sabendo o que você quer, aí você... É mais fácil de fazer um bom produto, né? Um bom exatamente, livro. É. Muito bem, nós vamos para o intervalo. Em seguida, voltamos com a literatura de Ricardo Hofstetter. E ainda tem mais Sherlock Holmes no Teatro Físico, de André Paes Leme. Até já. Voltamos com Cidade Leitores. Nosso assunto hoje é um certo olhar jovem na literatura e no teatro. Baker Street 221B é o espetáculo que saiu das salas de aula de uma universidade para agradar ao público de todas as idades. O diretor, André Paes Leme, conta por que utilizou a modalidade do teatro físico para contar histórias de Sherlock Holmes. E o escritor Ricardo Hofstetter, autor do romance A Transilvânia é o Catete, conta como um jornalista no fundo do poço e de mal com a vida acaba se envolvendo numa investigação policial. Ricardo, o protagonista é uma figura, não é? É um jornalista mal-humorado, beberrão, tem uma impaciência com os outros, com as pessoas. E, no entanto, a gente acaba se afeiçoando a ele. Aí eu queria que você nos contasse por onde passa esse carisma do Marcos Sacramento. Eu me inspirei um pouco nos personagens do Bukowski, né, que são aqueles bêbados, mas aqueles bêbados que dizem aquelas verdades que as pessoas normalmente não têm muita coragem de dizer, né? Você acha que é isso que encanta? E eu acho que sim, esses personagens, porque eles, na verdade, se você olhar bem, eles são desagradáveis, né? Mas eles acabam, na sinceridade deles, eles acabam dizendo coisas que a gente tem vontade de dizer, mas não diz por causa das convenções sociais, etc, etc. Então, esse tipo de personagem é um tipo de personagem bastante comum na literatura, né? Mas eu acho um personagem muito legal, porque, ao mesmo tempo, ele é irônico, ele fala coisas que curte com a cara das pessoas, né? E tem humor, né? Tem um humor tem um humor irônico, não é? Umas tiradas muito inteligentes. Então, cada frase dele tem sempre uma piadinha que você sempre dá uma risadinha. Apesar dele ter a grosseria, ele é grosseirão, né? Mas tem sempre uma risadinha que você sempre dá dentro da grosseria dele. Olha, há muito tempo eu não ria assim com romance, sabe? Que eu ria bom. mesmo. De repente eu estava lendo, mas o que foi? O que houve? Porque tá engraçado, é realmente engraçado, não é? Eu acho que tem umas tiradas assim formidáveis. São. O que você acha do humor na literatura? Você acha que ele deve ser dosado? Olha, tipo de romance? Eu acho fundamental o humor. Eu adoro escrever e, sim, todos os meus textos sempre tem, não são só especificamente de humor, mas sempre tem alguma coisa de humor, porque eu acho o humor fundamental. E eu acho que o humor é muito mal... como é que eu posso dizer? As pessoas não valorizam o humor, né? Eu ouço assim muitas vezes falar, aquele comediante é fantástico, mas queria ver ele fazer drama. Não, é o contrário, fazer comédia é muito mais difícil do que fazer drama, então você tem que falar o contrário. Claro. Aquele cara é bom de drama, mas queria ver ele fazer comédia. Lancaster Gate. Pontualmente. Muito bem, vamos embarcar, Watson. Eu te ajudo. Vem. André Paes Leme, o Sherlock Holmes é um detetive que
logo fez muito sucesso quando foi lançado, porque ele foi o primeiro a utilizar método científico, né, para solucionar os casos de suspense e a lógica dedutiva. Como trazer isso para um teatro físico? Eu tenho a impressão de que isso ainda teríamos que deixar para um segundo espetáculo. A gente não, eu acho que... Mas aí como é o seu Sherlock Holmes? O nosso Sherlock Holmes, ele trabalha um pouco mais com humor. Eu acho que a gente tenta desconstruir também uma ideia... Não são só nós, não. Acho que muitos outros que trabalharam a figura do Sherlock Holmes atribuíram uma grande dose de humor nele. A gente brincou um pouco com essa tentativa. Tem uma cena que eu gosto muito, que quando a primeira vez que ele encontra uma morta, que ele tem que abrir a mão dela e ele não sabe como abrir, aí ele descobre um músculo que a mão dela abre e cai um sabonete. Palmolive. Como é que você vê a relação dele com o Watson? Porque o Watson é uma figura que ele foi o narrador de quase todas as histórias, né, de Sherlock Holmes. Então, o fiel escudeiro, estão sempre juntos. Como é que é a relação deles nesse espetáculo? Nesse trabalho, a gente tem sempre uma ideia de que o Watson admira em absoluto, é um grande admirador, um grande protetor do Sherlock e é uma sombra. É uma sombra dele, mas o Watson é muito ingênuo. A gente sempre é ingênuo com as mulheres, é ingênuo com as situações do dia a dia. Tem uma cena que a gente brinca, que é a cena onde ele se disfarça e descobre que vai usar um cachimbo e o chapéu típico, e o Watson não consegue reconhecer ele. É uma brincadeira com a ingenuidade. Senhor, você viu meu amigo que estava aqui comigo agora? Não, eu não vi. De nada, Watson. Holmes? Watson? Holmes é você? Ah, sim, sou eu! Elementar, meu caro! Ricardo, o Rio de Janeiro é o cenário escolhido para essa trama da Transilvânia e Alcatete, região central, né? De Lapa, Glória, Catete. Por ali. E o que você... Por onde passa a atmosfera misteriosa dessa região? Porque assim, se você andar à noite por ali, você vê que é um lugar meio sombrio, né? Muito escuro, tem muitas árvores, a iluminação é ruim, então é tudo meio escuro. Você andando por ali, você sente meio, opa, aqui tem perigo, aqui é perigoso, né? Então eu acho que o Catete é o lugar perfeito, Catete e Glória, esses lugares eu acho perfeito para um romance policial, né? Porque tem essa aura, né? E assim, é uma coisa que é mal cuidada um pouco, né? Se a arquitetura urbana fosse mais conservada, mais cuidada, né? Seriam lugares lindos de você andar, como Paris, né? Olha só, nós vamos para o último intervalo e voltamos em instantes para continuar a conversa com o escritor Ricardo Hofstetter e com o diretor de teatro André Paes Leme. Até já. Voltamos com o programa Cidade Leitores, falando hoje de um certo jeito jovem de fazer literatura e teatro. No palco, o diretor André Paes Leme parte da fisicalidade dos jovens atores para contar a história de um serial killer em Baker Street 221B. E o premiado dramaturgo e roteirista Ricardo Hofstetter é um craque no assunto. Entre seus romances publicados está a verdadeira história de Bimba, o bambambam do colégio, finalista do Prêmio Jabuti na categoria Romance Juvenil. Ricardo, os adolescentes adoram a história do Bimba, não é? Eu acho a história do Bimba fantástica. Né? Eu gostei também muito. Porque, na verdade, nessa fase da vida, na adolescência, todo mundo é um pouco Bimba, né? O Bimba é aquele cara que ele se vende mais do que ele é na verdade, né? Só que ele exagera, né? Ele vai ao limite da mentira, né? E ele cria um personagem para ele mesmo, que não é nada daquilo. Ele diz que pega todas as meninas, que já transou, não sei o quê, e na verdade ele é virgem, ele não tem o menor jeito com menina. Então ele tem toda essa história que ele inventa sobre ele mesmo. E ele acaba virando prisioneiro dele mesmo, porque
Ah, mas o Bambambam não pode fazer isso, o Bambambam não pode fazer aquilo. Ele fica refém dessa mentira, Ele fica refém né? dele mesmo. E no final do livro ele resolve se rebelar contra o Bimba e diz que vai contar a verdadeira história de Bimba, o Bambambam do colégio. E o livro acaba aí. Quais são os principais temas abordados aqui, na sua opinião? Eu acho que é principalmente a coisa assim, a adolescência é a fase que você se descobre, né? Você vai descobrir quem eu sou, o que eu gosto, que pessoas que eu gosto, que meninas que eu gosto, que garotos que eu gosto, né? Então é uma fase de descobertas, né? Então principalmente um dos temas é isso, é a descoberta, a sua descoberta, né? Dos adolescentes, cada um se descobre de uma maneira, né? Então, Mas o que você acha que mais gostaram nesse livro? Que os adolescentes mais gostaram do Bimba? Você teve esse retorno, conversou assim com essas pessoas que você conversou? eu acho que o que mais família? gostaram é que é uma história real, assim, muito próxima deles, né? Uma história que poderia acontecer com qualquer um deles, né? Então essa proximidade, essa realidade, eu acho que foi o que é o que prende o adolescente para ler esse livro, né? E essa empatia, né, de estar passando esses mesmos problemas nesse momento da vida, né? Está morta. André, você atribui a quê esse sucesso de mais de 120 anos, né, de Sherlock Holmes? Eu acho que um dos grandes méritos desse personagem é que a lógica e a curiosidade vão se alimentando constantemente. Todos nós, um pouco, acabamos nos colocando no personagem do Sherlock Holmes, tentando descobrir alguma coisa, a nossa curiosidade é aguçada, e eu fico buscando na lógica, será que eu não estou enxergando aquilo? E como ele consegue enxergar? Eu tenho quase a sensação de que esse personagem ganha e essa força por causa desse desejo que a gente tem de saber algo a mais sobre as coisas. Eu disse que ele estava aqui, não disse? Graças aos seus ouvidos. Sim, nunca duvide dos meus sentidos, Watson. Certa vez fui capaz de ouvir uma pedra de amolar a 17 quarteirões de Baker Street. E foi assim que capturei o maníaco do punhal, o assassino de Lady Morganstone. André, apesar de ser o Sherlock Holmes diferente, vocês mantêm alguns hábitos dele, né? Como luta de boxe, por exemplo. Tem uma cena do ringue ótima. A ideia seria essa, era a gente conseguir dar pequenos indícios do que marcou, de que hábitos, de que manias, de que características construíram esse personagem. Uma delas é a luta de boxe. E a gente também pensava nisso, quase que nasce antes do espetáculo. A gente precisa de uma cena que tenha uma luta de boxe. E fazemos um dos assassinatos, uma das vítimas conseguia ainda escrever alguma sugestão para que vá num segundo round, que é a segunda morte. E construímos uma cena de um boxe que é toda apoiada nesse trabalho físico. E ele, durante aquela cena, vai percebendo que o assassino está assistindo a luta. Mas depois é nocauteado. Mas é uma cena que eu tenho muito carinho também. Ricardo, você foi um jovem leitor voraz? Fui. Eu era de uma época que não tinha literatura para adolescente. Você lia literatura infantil e você tinha que começar a ler Oscar Wilde, porque não tinha... Não tinha essa ponte, que eu acho que a Transilvânia faz muito bem, hoje em dia com uma peça que a gente está apresentando hoje também, sabe? Que faz assim, o garoto sai da adolescência e vai gostar desse teatro para se interessar por um teatro mais adulto. Na minha época não tinha esse meio de campo aqui, né? Você lia infantil, quando você não queria mais ler livro de criança, você começava a ler livro de adulto, porque não tinha literatura, não existia esse mercado de literatura que hoje existe,
que eu acho muito legal, porque eu acho que isso prepara para você ler coisas mais densas, mais pesadas, mais difíceis, né? Então eu acho fundamental. Agora, na minha época não tinha. Então eu lembro de eu, enfim, 13, 14 anos lendo Oscar Wilde, lendo coisas que às vezes você nem entendia direito. Falava, que isso? E qual foi o romance inesquecível dessa fase da sua vida? Eu acho que foi o Retrato de Dorian Gray, foi bem marcante. E acho que o Amor nos Tempos do Cólera, do Garcia Marques. Ricardo, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, adorei a conversa, foi ótima. Mais sucesso ainda para você. Obrigado. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço e até a próxima.